Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. E esse vídeo trata do ranking dos atletas brasileiros com mais participações em Jogos Olímpicos de Verão. E a motivação para eu gravar esse vídeo é justamente um feito alcançado recentemente pelo atleta que está na primeira posição desse ranking. E vocês vão saber quando a gente chegar lá. Bom, nesse vídeo eu elenquei os brasileiros com 5 e 6 participações em Jogos Olímpicos de Verão. E como a gente tem vários atletas com 5 participações e com 6 participações, eu estabeleci um critério de desempate. Então fica na frente aquele atleta que completou o número de participações antes. Então, por exemplo, entre aqueles atletas que tiveram 5 participações, vão ficar na frente aqueles atletas que disputaram primeiro as suas 5 edições olímpicas. No total eu vou citar aqui 18 atletas, tá? Então, abrindo na 15ª posição do ranking, a gente tem 4 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de 2000 a 2016, ou seja, completaram 5 participações agora, nessa última Olimpíada do Rio de Janeiro. E são eles: Daniela Hipólito, lenda da ginástica artística do Brasil, vice-campeã mundial em 2001 e finalista olímpica em 2008 e 2012. A velejadora Fernanda Oliveira, essa é uma medalhista olímpica, medalha de bronze na Olimpíada de 2008 na classe 470 ao lado da Isabel Swan. O ciclista Murilo Fischer, considerado o maior ciclista da história do Brasil, e a Juliana Veloso, dos saltos ornamentais, medalhista pan-americana. Inclusive, uma curiosidade, a Juliana podia ter disputado 6 Olimpíadas, porque em 1996 ela obteve a classificação para a Olimpíada de Atlanta, mas como ela tinha só 15 anos, na época ela foi vetada. Na 14ª posição a gente tem o cavaleiro Álvaro de Miranda Neto, o Doda, que disputou 5 Olimpíadas entre 1996 e 2016. Então, apesar dele ter completado a sua 5ª participação em 2016, eu coloquei ele à frente do ranking em relação aos 4 atletas já citados, porque ele disputou a sua primeira Olimpíada antes. E o Doda tem 2 medalhas olímpicas na prova de equipes conquistadas nas Olimpíadas de 1996 e 2000. Na 13ª posição, uma lenda do vôlei de praia do Brasil, Emanuel Rego, 5 participações olímpicas. Na verdade, ele disputou as 5 primeiras edições em que o vôlei de praia esteve presente em Jogos Olímpicos, de 1996 a 2012. E ele, um dos maiores de todos os tempos na modalidade, conquistou 3 medalhas, sendo um ouro em 2004 e um bronze em 2008 ao lado do Ricardo e uma prata em 2012 ao lado do Alisson. Chegando na 12ª posição, uma outra lenda do vôlei, dessa vez do vôlei de quadra, a levantadora Fofão, 5 Olimpíadas entre 1992 e 2008. Então a carreira dela foi tão longeva que ela pegou 2 gerações vitoriosas do vôlei brasileiro. A geração de bronze, comandada pelo técnico Bernardinho, terceira colocada em 1996 e 2000, e a geração de ouro, comandada pelo José Roberto Guimarães, que conquistou o título histórico em Pequim 2008. Na 10ª posição, a gente tem 2 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de 1988 até 2004. O nadador Rogério Romero, que apesar de não ter conquistado nenhuma medalha olímpica, é um dos principais nomes da história da natação do Brasil. Ele chegou a 2 finais olímpicas nos 200 metros nado costas, em 88 e em 2000. E também o levantador Maurício, do vôlei, considerado talvez o maior levantador do mundo quando ele esteve em seu auge, incluindo aí na época dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, em que ele conquistou sua primeira medalha de ouro. Ele também viria a ser campeão olímpico em Atenas 2004. Na 9ª posição temos ele, Oscar Schmidt, um mito do basquete. Disputou 5 Olimpíadas entre 1980 e 1996. Apesar de não ter nenhuma medalha olímpica, ele é um dos maiores jogadores da história dos Jogos Olímpicos. Tanto que ele é o maior cestinha da história das Olimpíadas, com mais de 1000 pontos. O único atleta no basquete a chegar a mais de 1000 pontos. Ele também tem a maior pontuação em uma só partida, 55 pontos no jogo contra a Espanha na Olimpíada de 88, realmente um monstro. Na 8ª posição a gente tem o cavaleiro Nelson Pessoa, que disputou 5 Jogos Olímpicos em 1956, 1964, 1968, 1972 e 1992. Durante muito tempo ele foi considerado o principal nome do hipismo brasileiro,
Depois ele seria superado pelo seu filho Rodrigo Pessoa, que vai aparecer nesse ranking já já. Na sétima posição a gente tem o velejador Reinaldo Conrad. Se hoje a vela é responsável por uma boa parte das medalhas olímpicas da história do Brasil, isso começou lá com o Reinaldo. Ele conquistou as 2 primeiras medalhas da modalidade em Olimpíadas para o Brasil, 2 bronzes na classe Flying Dutchman em 1968 e 1976. E ele disputou 5 Olimpíadas entre 1960 e 1980. Na sexta posição, a gente tem o primeiro atleta brasileiro que disputou 5 Jogos Olímpicos, o João Gonçalves Filho. E ele alcançou esse feito em 2 modalidades diferentes. E em 1952 e 56 ele disputou na natação. E já em 1960, 64 e 68 ele foi pelo polo aquático. E ele foi reconhecido na Olimpíada de 68 quando ele teve a honra de carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada do México. Agora a gente vai falar daqueles que disputaram 6 Olimpíadas. E a gente vai começar com uma lenda do futebol feminino do Brasil, a Formiga. Ela disputou todas as edições em que o futebol feminino esteve presente, de 1996 até 2016. Ela foi peça fundamental em excelentes campanhas do Brasil, incluindo as campanhas que levaram as medalhas de prata em 2004 e 2008. Ela também é a única jogadora que disputou 7 Copas do Mundo no futebol, isso incluindo homens e mulheres, tá? E mais impressionante é que ela continua na ativa e tem chances de disputar a Olimpíada de Tóquio esse ano, que seria a sua 7ª. Na terceira posição a gente tem 2 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de 1992 até 2012. Um deles é o mesatenista Hugo Yama, multimedalista pan-americano, um dos maiores medalhistas em Jogos Pan-Americanos do Brasil. E ele tem o melhor resultado no tênis de mesa brasileiro em Jogos Olímpicos. Ele chegou às 8ª de final em simples em 1996, resultado igualado agora na última Olimpíada em 2016 pelo Hugo Calderano. E o outro atleta é o cavaleiro Rodrigo Pessoa, já citado aqui, filho do Nelson Pessoa. Inclusive o Rodrigo disputou os Jogos Olímpicos ao lado do pai em 1992. O Rodrigo tem 3 medalhas olímpicas, ganhou bronze, 2 bronzes em equipes em 96 e 2000 e depois foi campeão olímpico individual em 2004. Na segunda posição a gente tem o primeiro atleta brasileiro que completou 6 participações olímpicas, que é o Torben Grael. Ele disputou os Jogos Olímpicos de 1984 até 2004. E ele tem 5 medalhas olímpicas, sendo 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes. Só mais um outro atleta do Brasil possui 5 medalhas olímpicas. E é justamente o que está colocado na primeira posição desse ranking aqui. E chegando na primeira posição é o velejador Robert Scheidt. Assim como o Torben Grael, o Robert Scheidt tem 6 participações olímpicas de 1996 até 2016. Então por que eu coloquei o Robert na primeira posição se o Torben Grael completou as suas 6 participações antes do Robert Scheidt? Bom, é simples, porque o Robert Scheidt na última semana garantiu sua participação na Olimpíada de Tóquio, agora em 2020, ou seja, vai ser sua 7ª participação. E eu achei que esse seria um critério bem justo. Como eu já falei, o Robert Scheidt é uma lenda do esporte brasileiro, possui 5 medalhas olímpicas, ele tem 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. E seria excepcional se ele conseguisse sua 6ª medalha agora na sua 7ª participação. É bom a gente deixar registrado que, apesar do Robert Scheidt ter garantido sua 7ª participação, outros atletas brasileiros podem chegar também a esse número, que são a Formiga, já citada aqui, e o Rodrigo Pessoa também está brigando por vaga nos Jogos Olímpicos. Mas como o velejador é o único que tem garantida a sua participação, então ele fica aqui na primeira posição do nosso ranking. Então é isso aí, gente. Fechando o nosso ranking, esses são os 18 atletas brasileiros com mais participações em Jogos Olímpicos de Verão. Se gostaram do vídeo, não deixem de dar o seu like, deixem aí seus comentários, suas sugestões, suas críticas e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Eu sou Daniel Takata e esse é o Esportístico.